diferença do líder e do gestor? Todo gestor é líder, todo líder é gestor? Não, Como que você não. entende essa Não, complementariedade, essa eu não distinção? faria essa distinção. A distinção que a gente faz classicamente é entre empreendedor e gestor. E aí sim, para o teu público aqui, né? Até porque acelera empreendedor, acelerador empresarial tem a ver com acelera empreendedor. Total. Total. Então o que acontece? E isso é uma lição que a gente já aprendeu, porque está nos anais aí do management, que é o seguinte: nem sempre, ou raramente, vou mudar, hein? Raramente o empreendedor é um bom gestor. Raramente. Por quê? Porque as características de um gestor e de um empreendedor são diferentes. O empreendedor, ele detesta a rotina. O gestor adora a rotina. O gestor, ele detesta ficar mudando toda hora as coisas. Tá certo? O empreendedor, ele se cansa rápido das coisas. Né? O gestor não, quanto mais estabilidade, quanto mais ele conhecer o que ele está fazendo, mais paz de espírito ele tem, mais tranquilidade ele tem. Então o que a gente sabe? Veja, mas isso é antigo, isso é um estudo do Itzhak Adizes, chamado Ciclos da Organização, que deve ser da década de 80, chama Os Ciclos da Organização, um livro que vale a pena ser lido ainda hoje. Então o que ele diz, né? E se você fizer hoje a pesquisa que ele fez na década de 80 com quem surgiu de lá para cá, você vai ver como ele tinha razão. Ele dizia o seguinte, que os negócios que deram mais certo, mais rápido, mais sustentáveis, é quando o empreendedor traz atrás de si um gestor. Porque o que acontece? O empreendedor fala, olha, vou usar um termo aqui talvez inadequado. O empreendedor é um porra louca. Ele vai fazendo, ele não quer saber se tem dinheiro, não tem... Se você tem um cara que vem atrás te organizando, você cria sustentabilidade no negócio. Senão o empreendedor quer. Ou uma equipe junto, Ou né, uma te equipe, ajudando. Né? uma equipe. É por isso que eu digo para os empreendedores, você precisa de pessoas complementares a você. É verdade. Porque tem uma armadilha na hora da contratação que eu chamo de armadilha da empatia, Carlos Júlio. Gostou, mas não é competente. Né? Exato. Eu gostei de você porque eu estou me vendo em você, mas eu preciso de alguém que é oposto. Eu lembro quando a gente foi implantar um processo de orçamento dentro da empresa e a gente estava trazendo um controller. E a gente trouxe um controller para dentro da empresa. E o controller é uma pedra no sapato do empreendedor, né? O cara exige nota de tudo, pauta de tudo, enfim. Então ele era uma pedra no meu sapato, mas ele foi fundamental para trazer um outro nível de organização orçamentária, gestão financeira. Todo negócio que eu montei, para mim ou para algum grupo econômico, as primeiras pessoas que eu me cercava era do legal, do jurídico, podia ser interno ou externo, e do CFO, financeiro. Por quê? O financeiro, porque eu sou empreendedor, eu quero fazer. Aí, de repente, ele vem assim, tá, mas e o dinheiro para fazer isso? E de onde você vai tirar o dinheiro? E o legal para me dizer se podia ou não podia, porque às vezes você quer fazer coisas. Não, peraí, mas não pode. Tem a questão ambiental, ou tem a questão trabalhista. Então, você precisa desses dois elementos. Porque é mais ou menos assim, olha, eu tenho um livro de empreendedorismo, né? Aliás, só parece que eu fiz lá para a Rede Telesul na sexta-feira em Foz do Iguaçu. O empreendedor tem essa característica. Quando alguém me pergunta qual é a diferença, porque eu fui executivo e virei empreendedor. E eu digo o seguinte, então, quando você é empregado, você sabe exatamente quanto você vai ganhar no mês. Quando você é empreendedor, você sabe exatamente quanto você vai gastar no mês. Então, primeiro, você tem estômago para lidar com isso? Então, essa é a primeira questão. Segunda questão é assim, o que é um empresário? É um empreendedor que deu certo. Porque a gente só fala dos casos que dão certo, aqueles empresários. É um empreendedor que deu certo. Mas tem um monte de empreendedor que não deu certo. Mas, às vezes, não deu certo por quê? Porque ele quer ter um negócio dele, ele quer ter autonomia, ele não quer ser empregado, ele quer ter sucesso financeiro, mas ele não tem perfil. E se você não tem perfil, não adianta. Não vai. Não vai. Ou então você não tem a competência para buscar um colaborador que tenha o que você falou, aquilo que eu não tenho, que normalmente é alguém mais estruturado, mais dia a dia e tudo mais. Bom, e aí o que eu faço então? Eu não tenho dinheiro para contratar. Arruma um sócio que tenha essa competência. Eu sei que tem gente que tem alergia de sócio, mas de novo, não dá mais para ir sozinho, não dá. Então, se você tem um sócio que tem uma cabeça estruturadinha e tudo mais, tal e tal, então ele vem, ele também está no risco.
Não, quando você tem uma empresa com sócios com perfis complementares, você tem muito mais potencial para aquele Deslancha. negócio, né? Sim. Inclusive fundos de investimento. Eu invisto em algumas startups. Na hora que eu vejo, e a startup é uma pequena empresa, nada mais que isso. Na hora que eu vejo, por exemplo, meus sócios da Nectar, sou sócio de um CRM que se chama Nectar CRM. Tá. E um dos 3 sócios empreendedores lá da Nectar, nós temos o João. O João, ele é mais comercial, marketing, ele é mais hustler, é um cara de visão, de estratégia, ele é mais empreendedor. Nós temos o Pedro. O Pedro é um cara mais de operações, de back-office, de processo, Precisa também. de atendimento. Nós temos o Fabiano, ele é bom de tecnologia. Olha lá. Então, ele é um ótimo head de produto, um ótimo CTO, um ótimo chefe de tecnologia. Então, o negócio tem muito mais potencial. Então, Não tem dúvida. essa questão de ter alergia a sócio é coisa do passado. Você deixa... Não, eu a até oportunidade- acho assim, precisa tomar cuidado quando são sócios que participam da gestão, precisa ter um certo alinhamento de cultura, vocês gostam mais ou menos das mesmas coisas. Competências diferentes é outro papo, como você está dizendo. eu digo assim, Né? valores iguais, Isso, competências diferente. complementares. É isso aí. E, claro, tem que acertar na relação. É que nem casamento, né? É. Pode ser a melhor coisa na vida dos porque dois ou a hoje pior É coisa. porque hoje você tem muitos sócios que são só sócios investidores e que muitas vezes ajudam. Por exemplo, eu tenho um amigo meu, ele montou uma escola que saiu muito bem, vendeu para um grupo estrangeiro, e aí ele foi até dirigir esse grupo estrangeiro no Brasil. Chegou uma hora e falou, não, eu vou cair fora por quê? Porque ele tinha investimento lá numas 10 startups, mas ele fez a coisa certa. Ele só investia em startup porque ele participava do conselho. Então, uma vez por mês, ele senta lá e discute todo o negócio da empresa e tudo mais. Ele é um caso raro, porque desses 10 investimentos dele que eu acompanhei, nos últimos 5 anos já deu 2 unicórnios. Uau, é um ótimo track record, né? Não, Agora, eu tenho uma tese, essa questão que você disse, né? Que raramente o empreendedor ele vai ser um bom gestor e ele tem que ter uma pessoa ou um time de gestores que o ajudem a... Porque para mim, assim, né? Você cresce e depois você organiza. Isso. Não dá para você organizar então, mas e quando depois ele vem crescer. atrás, ele já vai organizando. Exato. Entendeu? Quando você tem- vou dar um exemplo para você. Olha. Bill Gates com o Steve Ballmer, Isso, perfeito. certo? É. O Steve Jobs com o Wozniak. Pode ver. Sim, sim. Todos E existe uma diferença que eu trago, que é assim, uma coisa é a desordem do crescimento, outra coisa é a bagunça caótica. Tem empresas que justificam e mascaram uma bagunça caótica como uma suposta dor de crescimento, mas é incompetência de gestão. Então, uma certa desordem, uma certa dor do crescimento faz parte. E aí, o que eu acredito que talvez assim tem dado tanto resultado para os empresários no acelerador empresarial? Porque os empreendedores vão para lá, Carlos Júlio, e eles desenvolvem um mindset e um conjunto de ferramentas de gestão. E por mais que talvez eles não se tornem ótimos gestores, eles começam a entender a importância da gestão. E aí eles dão espaço para que gestor. emerja novas lideranças e isso novos gestores. Eles começam a dar espaço na empresa para o planejamento estratégico, Corretíssimo. para a solução de problemas, para o ouvir o cliente, ouvir o mercado. Então, mesmo que você, empreendedor, não vá se tornar o melhor gestor do mundo, você precisa entender de gestão, senão você não vai entender a importância e a relevância disso e não vai dar espaço para que os gestores da sua empresa levem para você processos, procedimentos, metas, eficiência, eficácia. É verdade. Então, desenvolver esse entendimento do que é a gestão porque não é fundamental. O fato que você é empreendedor e você tem um gestor, eu não estou aqui pregando ou incentivando que você largue tudo na mão do teu gestor, não é isso que eu estou dizendo. Né? 2 erros você pode cometer: ter um gestor e não dar pista para ele voar, ou ter um gestor, né, e você dar toda a pista do mundo e largar. Não, você é a pessoa da visão, você é o empreendedor, sabe para onde vai o negócio, você está em contato com o cliente, com o mercado, então você abastece com isso, né? Mas eu acho que o princípio geral, uma característica importante do empreendedor, é ouvir muito, porque tem muito empreendedor que sai falando, por quê? Porque ele quer evangelizar as suas ideias, que em dado momento é importante, porque isso também cria cultura. Aliás, eu estou escrevendo um livro agora com o professor Jay, lá da Colômbia, nós vamos lançar, vai ser meu primeiro livro lançado nos Estados Unidos. Que legal. Que é justamente sobre como que você cria cultura corporativa através do storytelling da liderança.
História interna da liderança. E é interessante porque ele começou o livro com um capítulo, que é uma coisa, um princípio americano de gestão, que é o walk the talk, né? Que é você falar sobre as suas palavras, você caminhar sobre as suas palavras, seria a tradução mais literal. E eu encerro o livro com um capítulo meu que é Talk the Walk. Fale sobre os seus conceitos, que essa é a questão do storytelling. Então ficou interessante, que começa com o Walk the Talk e termina com o Talk the Walk. Que o walk the talk seria o seguinte, né? Faça aquilo que você diz, e o walk the talk promova aquilo que você faz. Exatamente. Diga o que você faz, porque se você acredita no que você faz, e essa é a cultura que você quer no seu time, é importante você dizer. Claro que existem formas, né? Você pode falar de si com arrogância, com soberba, com o nariz empinado. Eu não sei se as pessoas vão aderir. Mas você pode falar metaforicamente sobre as suas crenças. Eu assisti ainda ontem, aliás, eu recomendo, viu? Olha, veja bem, eu não sou palmeirense, mas eu assisti ontem no Roda Viva a entrevista com o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira. Ele é um líder. Agora você vê ele fala assim, não, eu falo o que eu sinto. Olha o que ele fala. Não, eu vejo que o jogador, eu apoio o jogador, eu vejo que às vezes ele tem uma deficiência nisso, daquilo. Então, por outro lado do liberdade, ele tem que falar o que ele está pensando. É um exemplo. Então, você vê dentro do esporte mesmo. E é difícil você conseguir ser um bom coach, um bom treinador, se você não for realmente um líder inspirador.